tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Japão. Na verdade, sobre como alguns personagens clássicos da cultura japonesa, como samurais, ninjas ou geishas, dominaram a cultura pop. Esses personagens são muito comuns e cada obra traz eles de uma forma diferente, né? Mas eles estão por toda parte, mesmo em obras que não vieram do Japão. Mas antes eu já vou começar falando do jogo que motivou essa lista, que foi o Call of Duty Mobile, que tá com uma nova temporada chamada Fuga de Tóquio, que inclusive tá patrocinando esse vídeo aqui. Essa nova temporada acabou de estrear, começou agora no dia 17 de abril e tem muita coisa inspirada na cultura japonesa. O visual é totalmente inspirado no Japão e em alguns desses personagens e elementos que eu citei no começo do vídeo. As principais skins de operador e armas, por exemplo, são baseadas nesses aspectos, principalmente nos ninjas e nos samurais. Mas a identidade visual toda tem uma inspiração muito forte, com vários assets inspirados na cultura japonesa e uma roupagem bem moderna. Lembrando que o jogo é grátis e o link pra baixar pra Android e pra iOS tá aqui na descrição. Então bora ver como esses personagens clássicos são representados na cultura pop? Eu acho legal, antes de tudo, apontar que o Brasil tem uma ligação muito forte com a cultura japonesa, né? Ela tá sempre presente por aqui em vários estados, desde a migração muito grande que rolou no começo do século XX. O primeiro navio que chegou no Porto de Santos com os imigrantes japoneses e de Ryukyu se chamava Kasato Maru, e ele chegou em 18 de junho de 1908, ou seja, já faz mais de 100 anos. Hoje em dia, o Brasil tem a maior população de origem japonesa fora do Japão, com cerca de 1,9 milhão de Nikkeis, segundo a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. Então, muitos brasileiros são descendentes de japoneses ou tiveram contato com elementos da cultura japonesa ao longo da vida, né? Mas a gente também tem contato com as várias maneiras que essa cultura foi retratada na cultura pop. Para muitos brasileiros, esse inclusive foi o primeiro contato com a cultura japonesa, né? E um dos personagens japoneses mais comuns na cultura pop em geral é a figura do samurai. Os samurais sempre foram retratados em diversas mídias, de mangás, animes, até filmes de Hollywood. Esses guerreiros lendários são símbolos de luta pela honra e pela lealdade, né? Os samurais, eles são tão influentes na cultura japonesa contemporânea, assim como o código de honra deles, né, o Bushido, que até a seleção japonesa de futebol masculino, ela normalmente é conhecida como Samurai Blue. O nome samurai pode ser traduzido como aquele que serve. Eles eram guerreiros, membros de uma casta especial no Japão, que deviam obediência aos daimyos. Os daimyos, eles eram muito poderosos, eles eram os donos de terra, né? Que a gente poderia comparar com os moldes dos senhores feudais da Europa, sabe? E os daimyos foram, por séculos, lideranças militares e políticas bem importantes no Japão. Os samurais, eles tinham o dever de proteger o patrimônio dos daimyos, preservar a ordem, os costumes tradicionais japoneses e ser totalmente leais aos soberanos deles. E com o tempo, por causa da força e da autoridade deles, acabaram acumulando riqueza, terras e poder. Outro personagem japonês que aparece bastante na cultura pop é o Shogun. O Shogun, ele era o cara, ele era o daimyo dos daimyos, ele era o comandante dos exércitos locais. Os daimyos menores, né, com menos poder, eles eram obrigados a prestar lealdade ao senhor mais poderoso. Então, mesmo tendo um imperador, no fim das contas, o Shogun era basicamente quem governava mesmo. Um dos shogunatos mais importantes da história do Japão, mais expressivos, que talvez vocês tenham ouvido falar, foi o shogunato Tokugawa, que foi responsável por quase 300 anos de relativa paz ali no Japão. Eu digo relativa paz porque logo antes teve a Era Sengoku, que literalmente quer dizer países em guerra, porque tava todo mundo guerreando entre si o tempo todo. Então, na era seguinte, até que foi uma paz relativa. Mas enfim, voltando aos samurais, na cultura pop os samurais estão presentes em algumas obras bem conhecidas. Um exemplo é o Vagabond, né? O mangá clássico do Takehiko Inoue, que inclusive eu quis deixar aqui dando uma embelezada no nosso cenário. E nele a gente tem a história do samurai mais famoso do Japão, que é o Miyamoto Musashi. E sim, o Musashi vocês já devem ter ouvido falar, mas ele é um personagem histórico mesmo, que viveu entre os séculos 16 e 17. E ele ficou muito conhecido pelas habilidades dele, técnicas inovadoras com a espada, além de ter escrito o livro dos 5 Anéis, que é outro clássico das artes marciais japonesas. Em Vagabond, a gente tem a história da vida dele, assim como no livro Musashi, do Eiji Yoshikawa, que foi, inclusive, a inspiração pro Inoue escrever o mangá Vagabond. Falando em outras histórias de samurai, tem uma história muito clássica da cultura japonesa sobre os 47 Ronin. Essa história teria acontecido lá no comecinho do século XVIII e é um símbolo da virtude que é normalmente atribuída aos samurais. Diz a lenda que um daimyo chamado
Asano Naganori foi obrigado a cometer seppuku, que é um ritual suicida, por ele ter insultado um alto funcionário ali do shogunato. E aí, esse cara, ele tinha 47 samurais trabalhando pra ele. Ele morreu e esses samurais se tornaram Ronin, que é o nome que se dava pra samurais sem mestre. Só que em vez de procurar outro senhor, esses 47 Ronin planejaram por cerca de 2 anos a vingança pela morte do daimyo deles. E eles conseguiram essa vingança. Só que aí também eles foram obrigados a cometer o seppuku por ter feito justiça com as próprias mãos, que eles não podiam. E essa história foi tema de várias peças de teatro, filmes, séries, livros, mangás. Inclusive tem um filme de 2013 estrelado pelo Keanu Reeves chamado 47 Ronin. Até hoje, os túmulos desses samurais lá no templo Sengakuji em Tóquio são uma grande atração turística. E já que eu falei do filme do Keanu Reeves, vamos falar de Hollywood em geral, né? No cinema de Hollywood, os samurais também são figuras que inspiram outras histórias, mesmo que elas não tenham samurais nelas especificamente. Um exemplo é Kill Bill, o filme do Tarantino, que conta a história de vingança da noiva, né, da Beatrix Kiddo, e ela, depois de um coma de vários anos, ela acorda, né, e vai buscar vingança munida de uma katana. Outro filme bem famoso do cinema norte-americano é O Último Samurai, estrelado pelo Tom Cruise e lançado em 2003. O Último Samurai foi um sucesso de público no Japão e recebeu 4 indicações ao Oscar. E eu acho interessante esse filme porque ele conta a história do período conhecido como Era Meiji, que é uma época em que o Japão feudal se abriu para a industrialização do século XIX, e aí teve um monte de reformas modernizadoras que aos poucos acabou eliminando essa tradição do shogunato e o poder dos samurais. Então assim, o personagem do Tom Cruise, ele é totalmente fictício, tá? Mas no filme a gente vê as tensões que existiam entre o Japão clássico, de guerreiros samurais e líderes daimyos, e o novo Japão, que se mostrava cada vez mais influenciado pela cultura europeia, pela industrialização e também pelo projeto de instaurar suas próprias políticas imperiais no resto da Ásia, né, que a gente viu no que deu. Nessa época, o Japão acabou criando um estado bem mais forte, centralizado na figura do imperador. Lembra que eu falei que antes ele não mandava tanto assim? E eles tinham um exército nacional também. E aí teve vários conflitos e rebeliões dos samurais que eram contrários a esse processo de um monte de reformas, e o governo acabou eliminando quem se rebelou e incorporando os guerreiros que fossem favoráveis ao imperador. Então, nesse filme com o Tom Cruise, a gente vê essa influência da cultura ocidental na cultura japonesa da época. E, pra surpresa de 0 pessoas, né, coloca o estrangeiro ali no papel principal como o herói do filme. Mas eu acho bem interessante pra mostrar a Era Meiji. Outra obra que se passa nessa mesma época e que mostra muito bem esse conflito entre a modernização e os costumes dos samurais é Samurai X, que é um mangá e anime que fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil, né, no final da década de 90 e começo dos anos 2000. E o Kenshin, protagonista de Samurai X, é um Ronin, exatamente aquele samurai sem mestre que vagava pelo Japão em busca de trabalhos onde a força dele fosse necessária. O Kenshin, ele tinha se arrependido de ter tirado muitas vidas com a espada dele e ele decidiu lutar pra proteger só aqueles que ele ama, ele não queria mais matar. Aí, ao contrário do Musashi de Vagabond, o Kenshin não existiu. Mas se você assistiu, vai se lembrar que eles falavam muito da Era Meiji, né? Que é justamente o período em que se passa a história e que, como eu falei agora há pouco, também é o período da história do Japão que acabou com o poder dos samurais, basicamente. Lembra que sempre dava problema o Kenshin carregar uma espada, por exemplo? É porque uns 2 anos antes da história do mangá, tinha sido proibido que os samurais portassem espadas longas. Então, apesar de Samurai X ser uma obra de ficção, também mostra um pouco mais sobre o que o samurai representava na cultura japonesa. Bom, como eu falei, os samurais eram conhecidos por seguirem um código de conduta, né, o Bushido, que era muito focado em coragem, retidão, honra, honestidade e lealdade. Mas tem a galera que na cultura pop ficou conhecida por ser mais das sombras, né, por não se importar muito com essas regras aí não. Tô falando dos ninjas. Mas essa não é a única característica associada a eles, né? Por que você acha que nos Estados Unidos existe um reality show chamado American Ninja Warrior? Por que superar diversos obstáculos difíceis pra caramba é ser um ninja, um guerreiro indestrutível? Porque ninja ficou conhecido pra gente como alguém que é muito bom em fazer alguma coisa, né? Se alguém faz alguma coisa de uma forma muito habilidosa, você fala, nossa, esse aí é ninja. Então vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Os ninjas também eram chamados de shinobi, eram conhecidos como guerreiros das sombras, né? E você pode considerar o nome como aqueles que se escondem. Muitos deles eram desprezados pela sociedade justamente porque eles não seguiam o Bushido, né? E eles atuavam muito como mercenários ou espiões. Em filmes e séries a gente vê esses personagens serem retratados como assassinos frios ou até como detentores de superpoderes, tipo desaparecer do nada ou até flutuar. Tipo em Naruto, que eles podem correr pela água, sabe? E apesar de toda essa expertise, os ninjas não eram seres mágicos nem sobrenaturais. Eles praticavam as técnicas do ninjutsu, um conjunto de habilidades que capacitava esses guerreiros a agirem diante de qualquer adversidade durante as batalhas. Inclusive pra matar os inimigos, né? Claro. Os ninjas ficaram conhecidos pela furtividade, pelas técnicas de agir nas sombras e tudo mais. Eles conseguiam se misturar porque muitos
deles vinham de classes mais baixas na sociedade japonesa. Enquanto isso, os samurais eram uma classe específica, por exemplo. Mas enfim, os ninjas não precisavam necessariamente vestir aquele traje preto, né, cobrindo da cabeça aos pés que a gente sempre vê na cultura pop. Até porque desse jeito ia ficar bem óbvio quando a pessoa é um ninja, né? Essa imagem do ninja com o macacão preto, de acordo com alguns estudiosos, pode ter vindo do teatro japonês, porque os ajudantes de palco do teatro japonês, eles usam uma roupa preta para não serem percebidos durante as cenas. E aí no teatro kabuki também, quando os atores interpretavam os ninjas, eles se vestiam de preto. Então pode vir daí esse estereótipo. Mas na cultura pop a gente também tem versões mais coloridas dos ninjas, né? Eles costumam aparecer de uma forma mais leve, né? Menos séria e cheia de discussões sobre honra, que nem costuma acontecer com os samurais. Ó, um exemplo aqui, né? Você com certeza conhece as tartarugas ninja, né? Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo. E eles são heróis bem cômicos, né? Eles são apaixonados por pizza e tudo mais. E o próprio Naruto, que se popularizou muito aqui no ocidente, não é bem aquele ninja sombrio e centrado que a gente tá acostumado a relacionar com o estereótipo, né? É até engraçado que normalmente as pessoas falam, nossa, o Naruto vestido todo de laranja, assim, não seria muito bom ninja, né? Pra ser furtivo e tal. Mas isso mostra que a mitologia que envolve os ninjas na cultura pop, ela é bem fluida, né? Bem variada. E mesmo com essa personalidade mais cômica, o Naruto, ele sabe bem demonstrar a força e as habilidades numa batalha, né? Tem um vídeo muito legal da Vox que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que fala um pouco da razão dos ninjas terem se tornado tão populares assim, principalmente na indústria cultural norte-americana. Falando de Japão, existem escolas de ninjas lá até hoje, mas assim, muito provavelmente eles não vão sair por aí fazendo missões nem nada. Hoje em dia, as técnicas ensinadas nessas escolas servem mais pra defesa pessoal e também pra ser um escape ao estresse do dia a dia, né? E também tem um personagem épico em Call of Duty Mobile Fuga de Tóquio, que é ninja. Outra coisa muito legal e não tão falada sobre os ninjas e os samurais é que existiam mulheres nessas classes. As mulheres ninjas são chamadas de kunoichi e as mulheres guerreiras relacionadas ao samurai eram chamadas de onna musha ou onna bugeisha. O nome kunoichi, inclusive, é uma leitura do kanji de onna, mulher, porque ele tem 3 traços que parecem outras letras. Então, se você separasse essas letras, a pronúncia seria kunoichi. Outro tipo de personagem feminino japonês que é bastante retratado em histórias de cultura pop é a geisha. Essa profissão se popularizou no Japão lá no século XVIII. E assim, as geishas são atrizes e artesãs, mas também responsáveis por entreter convidados em festas de luxo. Existe todo um ritual e uma série de técnicas em que essas mulheres se especializam para se tornarem membros desse grupo que é bem seleto. Essa profissão existe até hoje e as geishas modernas usam técnicas de arte, de dança e de canto para agradar os contratantes. E cara, é muito caro contratar uma geisha. É de 500 a $1.000 por hora. No Japão de hoje, as geishas são um símbolo cultural. Elas representam status, delicadeza, tradição e também são parte de muitas representações estrangeiras sobre o Japão, né? Elas são muito conhecidas fora do Japão também. Por isso elas aparecem bastante na literatura e no cinema. Um exemplo disso é o livro Memórias de uma Geisha, que é um romance histórico escrito pelo Arthur Golden, e a história foi adaptada para o cinema em 2005. Mas vale a pena falar que esse livro é escrito por um autor estrangeiro, então ele pode trazer algumas visões mais estereotipadas dessas personagens. Tanto no livro quanto no filme a gente tem essa visão estrangeira de que as geishas são mulheres misteriosas e exóticas. E também tem uma ideia super equivocada de que as geishas seriam prostitutas. Ao contrário do que muita gente imagina, o sexo não é uma obrigatoriedade entre as geishas e aqueles que contratam. Ao contrário do que é mostrado no livro e no filme dirigido pelo Rob Marshall, né? Diz que vários elementos do filme foram colocados de uma forma mais sensual do que deveria ser, e várias geishas japonesas se queixaram disso, inclusive. Outro personagem da cultura japonesa que vive aparecendo na cultura pop é o yokai, que é na verdade uma classe de criaturas sobrenaturais, que podem ter elementos humanos, mas também podem ter características animais. Em Call of Duty Mobile Fuga de Tóquio, a gente também tem uma homenagem pros yokai. Na temporada, eles foram representados na arma épica PP-19 Bison. Os yokai, eles têm poderes sobrenaturais ou espirituais, e eles atuam no mundo concreto, mas também no mundo etéreo. Entre eles, a cultura pop explorou bastante os Oni, que são criaturas da mitologia japonesa que podem ser descritos como demônios ou como ogros. Esses personagens são muito populares na literatura, na arte e também no teatro japonês. Em Fuga de Tóquio, os Oni estão representados na arma épica Type 25, por exemplo. E aí, assim, na mitologia japonesa, os Oni eles podem ter uma aparência mais humanoide. E alguns historiadores dizem que eles podem ter sido inspirados nos demônios chineses, que estão presentes em alguns contos budistas. O budismo ele chegou lá no Japão a partir do contato com a cultura chinesa, né, lá pelo século VI. E por isso tem muitos elementos da cultura japonesa que acabaram sofrendo a influência
influência da cultura chinesa, né? Mas aí, segundo a mitologia japonesa, os Oni, eles são os caras que vão torturar os pecadores no inferno. E eles são personagens extremamente populares em jogos, animes, músicas, mangás, tokusatsu, tem vários. Eu acho que uma dupla de Oni aqui que a gente pode destacar são o Mezu e o Gozu, que aparecem em Dragon Ball. Eles usam blusas estampadas com a palavra Hell, e ao contrário da mitologia mais clássica, eles não torturam ninguém, né? Eles são personagens mais cômicos, passam a maior parte do tempo trabalhando no inferno mesmo. Eu achei legal trazer eles aqui porque eles são inspirados no Oni vermelho e no Oni azul da mitologia japonesa, que eles têm personalidades muito diferentes, mas uma ligação muito forte entre si. O Oni vermelho é associado a uma personalidade cheia de paixão, um pouco de brutalidade, sabe? Uma personalidade bem afrontosa. Esse Oni muitas vezes ele é mostrado de uma forma mais extrovertida, mais de bem com a vida. Ele é mais pra fora. Enquanto isso, o Oni azul é mais pra dentro. Ele é um ser mais centrado, sereno, observador, até uma vibe meio intelectual. Enquanto o Oni vermelho costuma ser mais relacionado a ser sociável, o Oni azul, ele deixa a galera em dúvida, né? Porque ele é tão misterioso, fica difícil saber o que ele tá pensando. Essa relação entre o Oni vermelho e o Oni azul é tão comum que mesmo personagens que não são Oni podem ter a personalidade inspirada neles. O quanto a gente não vê na cultura pop essa combinação de um personagem que é mais extrovertido ou mais explosivo, um personagem que é mais pra dentro e mais calculista, né? Por exemplo, em Avatar, a Lenda de Aang, o Zuko, ele é mais explosivo e afrontoso, enquanto a Azula é mais manipuladora e aparenta ser bem mais centrada que ele. O fogo do Zuko é vermelho e o da Azula é azul, olha só. Outro elemento que Call of Duty Fuga de Tóquio homenageia é a figura do professor ou mestre, o sensei. No jogo tem o Takeo como personagem épico para representar um sensei. E não é qualquer um que recebe esse título de respeito, não. Os senseis são conhecidos como professores ou mestres que atingem o mais alto grau de respeito na sociedade japonesa. Nas artes marciais, eles costumam ser chefes de dojo e passam os ensinamentos aos discípulos e tudo mais. Um exemplo de mestre de artes marciais desse jeito, que não tem como não lembrar, é o Sr. Miyagi, que é dos filmes clássicos de Karate Kid. Quem nunca reproduziu aquela cena que ele ensina os golpes básicos pro Daniel San enquanto limpa e polhe os carros, né? Sem falar quando ele pega uma mosca com o hashi, né? Se isso não é ser mestre, não sei mais o que pode ser. E uma curiosidade que eu achei legal de trazer aqui é que não são só professores ou mestres de artes marciais que são chamados de sensei. Por exemplo, é muito comum você ver esse tratamento usado para autores de mangá. Por exemplo, você vai pegar o Takehiko Inoue, o autor de Vagabond, você poderia chamar ele de Inoue Sensei. E pra finalizar, outra referência que aparece em Call of Duty Mobile e talvez vocês não conheçam é a Karuta, que é um jogo de cartas super clássico, tradicional japonês, que tem uma série de denominações e de regras. Em Call of Duty Mobile Fuga de Tóquio, Karuta é a épica RUS-79U, que é uma das armas mais fortes e rápidas de Call of Duty. E se a palavra Karuta pra você parece carta em português, é porque é por isso mesmo. As cartas, né, o baralho, elas foram introduzidas na cultura japonesa por meio dos portugueses, quando eles chegaram na costa do Japão no século XVI. Essa era a época das navegações, então existiam tentativas de comércio ali, né, e também tinha missões jesuíticas. Os jesuítas, eles tinham a missão de espalhar a religião católica pelo mundo, né, principalmente em resposta ao avanço das religiões protestantes na Europa, lá no começo do século XVI. E eles foram pelo mundo inteiro, né, inclusive vieram aqui pro Brasil, mas também foram pro Japão. O jesuíta mais famoso que atuou fortemente nessa missão no Japão foi o padre espanhol Francisco Xavier. Mas o Karuta, que deriva da palavra portuguesa carta, foi introduzido a partir dos portugueses, quando eles chegaram no Japão lá em 1543. O Karuta ainda é muito usado no Japão, principalmente para aprendizagem na infância dos japoneses, mas ainda é um jogo muito popular. Existe uma prática competitiva de Karuta, que inclusive tem uma série de torneios pelo país e pelo mundo afora. Então crianças, adolescentes e adultos competem em Karuta. Tem inclusive um anime bem popular chamado Chihayafuru, que fala sobre o Karuta competitivo e muitos de vocês pedem vídeo aqui no canal. Já indicaram pra mim várias vezes. O que vocês acham? Devo assistir? E aí eu queria saber, entre esses personagens e elementos da cultura japonesa que eu trouxe aqui, qual que você acha que aparece de uma forma mais legal na cultura pop? Eu particularmente gosto muito quando a história tem ninjas. Eu acho que tudo fica mais legal com ninjas. Mas eu curto muito essa história de Karuta, justamente por ter esse nome, por causa das grandes navegações e por causa da língua portuguesa. Tem várias palavras japonesas, inclusive, que vêm do português. Vocês sabiam disso? Lembrando que a nova temporada de Call of Duty Mobile, Fuga de Tóquio, já começou e a identidade visual é uma homenagem a essas representações do Japão na cultura pop. O link para download tá aqui na descrição. E se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!